Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero primeiro agradecer aqui o eminente deputado Júlio Delgado, do PSB lá do estado de Vossa Excelência, de Minas Gerais, que fez essa permuta comigo para que eu pudesse hoje fazer aqui uma retrospectiva do governo do socialista Eduardo Campos no estado de Pernambuco durante esses 7 anos, até porque ele deve ficar só até o final do mês que vem. Quero cumprimentar as galerias que ficam ali olhando, sexta-feira, plenário vazio, mas os deputados estão aqui, uma parte dos senhores deputados conversando com os seus estados através da televisão, da Rádio Câmara, de outros meios de comunicação, levando suas mensagens. E o governador Eduardo Campos deverá entregar agora até o final do mês de março, o governo do estado de Pernambuco, e eu não poderia deixar, e aproveitando esse grande expediente, fazer uma retrospectiva do seu governo. Este país é um grande país, ele é olhado pelo mundo inteiro. Eu me lembro que há 32 anos, quando me elegi a primeira vez, ainda deputado estadual, o país era pobre, salário mínimo de $40, e aí, Zalci, a gente chegava nas manifestações, e está chegando o dia 8 de março, dia da mulher, e a gente entrava no meio das mulheres, no meio dos movimentos sociais de todas as esferas, chamados de comunistas. Obviamente que a gente era diferente desses caras de pau, esses black blocs que estão aí matando jornalistas, cinegrafistas. Nós fazíamos movimentos sociais pela redemocratização do país, num país pobre, quase que miserável. Repito, salário mínimo de $40, a gente dizia, eu quero salário mínimo de $100, aí diziam assim, é impossível, hoje ele chega a $300, a gente quer de 600, e esses movimentos sociais fizeram com que o Brasil melhorasse, o Brasil enriquecesse, o Brasil fosse respeitado. Obviamente que para isso teve que ter a democracia, o povo votando, o povo escolhendo, diferente de governantes que eram indicados aqui pelo João dos Cavalos, não sei quem, que iam ser governadores sem votos, senadores sem votos, e a gente melhorou muito. Eu me lembro que em 86, eleito deputado federal constituinte, vim para cá, aqui em Brasília, minha primeira briga com o tal do Centrão foi para que a gente conseguisse aposentadoria de homens e mulheres do campo, e conseguimos. Trabalhei 10 anos na rede ferroviária federal, não podia acreditar, imaginar, pensava até que estava sonhando, quando os governos militares, se é que poderíamos chamar de governo, ou se ainda possamos chamá-los de governos, ou desgovernos, acabaram com as nossas ferrovias, fecharam a linha centro de Pernambuco da rede ferroviária federal, que eu trabalhei durante 10 anos como telegrafista, pilotando aquelas máquinas inglesas, e acabaram tudo. Foi aqui ainda na Constituinte que eu tive a honra de apresentar o projeto de lei 1150, que criou, implantou no Plano Nacional de Viação e Obras a ferrovia transnordestina, e hoje a gente vê milhares de quilômetros de ferrovia sendo feitos, saindo do Maranhão, corta o Piauí, a metade de quase todo Pernambuco hoje já está com esta ferrovia implantada, se interligando com o Ceará, o porto de Pecém, ao porto de Suape. Estamos conseguindo também o trecho de Parnamirim a Petrolina, e vamos para a Bahia, e vamos retornar ao Brasil esse grande meio de transporte que é o transporte ferroviário. A democracia, o povo poder falar, o povo poder escolher, o povo poder reclamar, o povo poder obter os seus avanços, a extensão e a expansão da universidade. Quem já, o nosso eterno deputado de Petrolina aqui, o Oswaldo Coelho, eu era menino, já ouvia falar na Universidade de Petrolina, e não saía. Depois de redemocratizar o país, Oswaldo Coelho aceitou que Fernando Ferro, Gonzaga Patriota,
alguns deputados da Bahia pudessem se juntar e criamos lá, não a Universidade de Petrolina, mas a Universidade do Vale do São Francisco, universidade que já nasceu com uma extensão lá no Piauí e outra na Bahia, em Juazeiro, uma grande universidade, para que o pobre, o filho do pobre, possa ser doutor, possa estudar, possa caminhar em todos os setores, na saúde e assim por diante. Então, meu pronunciamento aqui, eu deixei exatamente 20 minutos para falar sobre o governo de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, que foi vítima também daquela cruel ditadura, foi preso, foi exilado do Brasil, e o Eduardo Campos, ainda menino, eu via de calças curtas lá no Palácio das Princesas, do Campo das Princesas, que está o mais lindo palácio do Brasil. O Eduardo Campos, ao se preparar para sair do governo, mandou fazer a mais linda reforma, mantendo o padrão do Palácio do Campo das Princesas. Tinha tido uma grande reforma em 1920, quando fizeram o primeiro andar, alguma coisa, de lá para cá só pinturas. Eduardo fez a reposição de portas, de tudo, mantendo do mesmo jeito, como patrimônio histórico da humanidade. E ali, Eduardo Campos, ainda de calças curtas, depois ficou de maioridade, foi ser secretário do governo, deputado estadual, deputado federal, ministro. E eu me lembro que em 86, começo do ano de 86, quando eu disse: Eduardo, você vai ser candidato a governador. Ele disse: você está ficando louco, ser candidato a governador? O candidato de Jarbas está lá com 70%, eu não tenho nada. Mas aí ele conseguiu, 2%, 3%, foi crescendo e foi governador. Mas antes de falar do seu governo, eu queria apenas dizer que me chamou lá antes de ontem, como chamou todos os deputados federais, estaduais, o seu governo, as suas lideranças, não apenas as lideranças socialistas, mas chamou todos que fazem parte do seu governo para discutir democraticamente quem será o seu candidato ao governo do Estado, para dar sequência, depois dele, o vice João Lira, que vai, obviamente, dar continuidade ao seu governo até o final do ano, e a partir do ano que vem, qual será o pernambucano candidato a governador pelo Partido Socialista Brasileiro para dar continuidade a este trabalho. E ele deve anunciar segunda-feira. Eu já posso até aqui adiantar, porque ele não me pediu reservas, que o candidato deve ser Paulo Câmara. O Paulo Câmara, secretário de Fazenda, já foi secretário de outras pastas, decente, trabalhador, honesto, e que trabalha com Eduardo desde quando o Eduardo começou a ser deputado, secretário, governador, trabalhou durante esses 7 anos, trabalha durante esses 7 anos como secretário. Vice, também não me pediu reserva e eu estou aqui jogando. Do jeito que a gente faz um bolinho aqui, eu acho que o vice será o Raul Henri, esse grande deputado do PMDB de Pernambuco, que está aqui com a gente. Talvez ele seja o nosso vice. E o senador deverá ser o Fernando Bezerra Coelho, que foi prefeito de Petrolina por três oportunidades, foi secretário por várias vezes, inclusive secretário por 4 anos no primeiro governo de Eduardo Campos, da Economia, secretário da Defesa Econômica do Estado e ministro da Integração Nacional, o ministro que mais investiu no Brasil, mas em Pernambuco, que os gaúchos, os mineiros, deputado pelo Distrito Federal, que o São Paulo, que seja os São Paulinos, não fiquem ciumados, mas que de 20 bilhões de reais da pasta, Fernando Bezerra, sei a matemática dele, eu acho que ele não estudou bem matemática, ele levou 3 bilhões para Pernambuco. Só a Codevasf tem quase 1 bilhão de reais para investir no programa Água para Todos, e esse deve ser o senador. Mas eu quero ouvir o eminente deputado catarinense, queimado aí, não sei se de praia, mas que é o Onofre Santo Agostinho, que está aqui permanentemente trabalhando durante todos os dias. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor deputado, primeiro, queimado não é da praia, não, é do Cabo da Enxada, porque caboclo catarinense, quando descansa, puxa pedra. Mas eu queria, com a permissão de Vossa Excelência, saudar meus amigos vereadores de Santa Catarina,
e meus amigos que aqui se encontram, que vêm aqui, evidentemente, numa sexta-feira assistir apenas os debates dessa casa, mas eu registro com muita alegria, com muito prazer, a presença dos vereadores de Campos Novos e de todas as outras regiões de Santa Catarina. E reforçar ainda, deputados, sintam-se bem no nosso meio, porque são trabalhadores catarinenses que lutam com muita dificuldade para manter as suas famílias, de modo especial, os seus municípios crescer e desenvolver. E eles vêm pedir, naturalmente, eles vão procurar os deputados catarinenses para pedir emendas para o seu município, mas daqui a pouco eu vou também usar da tribuna e eu vou esclarecer aos vereadores que aqui se encontram sobre esse problema das emendas. Mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e reforçar ainda, além de todas as qualidades do candidato de Vossa Excelência, ele é filho da nossa colega deputada federal, a Ana Arraes, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, que nós aqui escolhemos, votamos, eu votei na Ana, pelas suas qualidades, que é a mãe do Eduardo, e por ser minha vizinha de apartamento onde eu moro, ela morava do lado, e me pediu o voto, e eu não só votei nela, como pedi que votassem, porque é uma grande figura. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência e agradeço a permissão de eu saudar os meus conterrâneos. Eu que agradeço e farei também minhas as palavras de Vossa Excelência, saudando os colegas legisladores catarinenses, não apenas da Florianópolis, mas também de outras cidades de Santa Catarina, aquele maravilhoso estado, aquela bela ilha. Temos uma ligação profunda com Santa Catarina e agora Eduardo, candidato a presidente da República, já está recebendo muitos apoios lá em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, a terra do Edinho Araújo. Eu fui visitar a sua cidade, Edinho, onde cruza para o Mato Grosso ali, aquela bela ponte do outro lado, ali acho que é o Triângulo Mineiro, já entra para Minas Gerais e sai de lá encantado. Vossa Excelência havia sido colega nosso aqui por muitos anos e como prefeito também por vários anos lá naquela maravilhosa cidade. Eu tive a honra de sair de lá com vontade de ser prefeito. E vendo o seu trabalho, como o povo lhe elogiava, eu cheguei em Petrolina, me candidatei a prefeito, mas umas 14 vezes, graças a Deus, não ganhei nenhuma. É o que o povo de Petrolina prefere, o que está lá. Mas parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho naquela maravilhosa cidade, que parece com Petrolina, obviamente bem maior, mas nas margens daquele grande rio, com aquela grande ponte que interliga São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Permito uma parte, de novo. Vossa Excelência tem uma parte. Deputado Gonzaga Patriota, há muitos anos nós convivemos aqui no Congresso Nacional. Eu cheguei aqui em 94, não sei se Vossa Excelência já tinha sido eleito anteriormente, portanto, Vossa Excelência é precursor, vem antes de nós chegarmos aqui no Congresso. Mas eu queria destacar do pronunciamento de Vossa Excelência alguns aspectos que eu gostaria de registrar, que para mim é um momento importante a partilhá-lo na tribuna. Vossa Excelência, que é um dos deputados mais aguerridos do Congresso Nacional, que é um conhecedor profundo do orçamento da União, que há muitos anos acompanha, sempre com elevado espírito público, republicano que é. E Vossa Excelência aqui enaltece as conquistas e o desenvolvimento do seu Estado, dando ênfase ao seu governador, o ilustre Eduardo Campos. Eu quero dizer que eu tive a honra de ser colega aqui de Miguel Arraes, aqui nesta casa. Eu que acompanhava pelos jornais a vida, a trajetória, o exílio, o sofrimento, mas sem sombra de dúvida um político que foi marcante não só para o Pernambuco, mas para todo o país. Conheci aqui, cheguei em 95 e conheci Miguel Arraes, que foi nosso colega. Ao mesmo tempo, colega de Eduardo Campos, chegaram juntos, se não me falha a memória, porque eu fui colega de ambos naquele período legislativo de 95 a 98. Depois, quando retornei a essa casa em 2001, conheci
a deputada Ana Reis, que é hoje ministra do Tribunal de Contas da União, e que eu tive a honra de votar em Ana Reis. Portanto, eu convivi com estas 3 gerações. A Reis, avô, a Ana Reis, mãe, e Eduardo Campos, o neto de Miguel Arraes. Por isso eu quero saudar Vossa Excelência, mas aproveitar o momento para também agradecê-lo. Agradecer pela participação que teve, e Vossa Excelência fez referência àquela grande obra que é de integração nacional hoje, que é a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que ela interliga o Porto de Santos ao centro-oeste brasileiro. Uma obra de quase 4 quilômetros, embaixo ferrovia, em cima rodovia, pista dupla, e por ali hoje, deputado Gonzaga Campos, Gonzaga Patriota, passa 10% da produção de soja nacional, para Vossa Excelência ter a exata noção do acerto que teve este Congresso Nacional ao contribuir para que o Ministério dos Transportes pudesse terminar aquela obra que tinha sido iniciada pelo governo de São Paulo, construída até a sua metade, e era uma obra paralisada, e ela foi concluída porque destinou-se recursos aqui do governo federal, uma vez que ela liga 2 estados. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que faz e pela excelente representação do seu estado. Eminente deputado Edinho Araújo, eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo com vossa permissão o aparte ao nosso pronunciamento, como fiz com o aparte do eminente deputado Onofre Santo Agostinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Eduardo, durante esses 7 anos, a primeira coisa que ele fez, a integração do Estado. Pernambuco, ele tem 1.000 quilômetros de comprimento e tem lugar que não tem 100 quilômetros de largura. Mas as ações ficavam todas na área metropolitana, no Porto de Suape, Recife, Jaboatão e Olinda. Eduardo foi lá para o interior com as suas ações. Problema da seca, ele chegou, mesmo sendo compromisso do Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil, Eduardo chegou com os carros-pipa do Estado, chegou com os tratores do IPA, fez açudes, trabalhou, deu assistência, agora começa a chover, em alguma região ele está lá perto. Quando você vai ver problema de habitação, a gente tem um programa Minha Casa Minha Vida, ele faz parceria com os municípios, com o governo federal, e que seja justo aqui. Quero dizer que tanto o governo do presidente Lula, quanto o governo da presidente Dilma, ajudaram e continuam ajudando o governo Eduardo Campos. Eu venho aqui dizer que Lula não ajudou, que Dilma não ajudou. Ajudaram e continua a presidente Dilma ajudando nas parcerias, até porque os programas, os projetos do governo Eduardo Campos são grandes. São projetos grandes, feitos, gastos, e lógico que o governo da presidente Dilma tem ajudado. Por exemplo, nas estradas. Eduardo Campos pegou todos os municípios de Pernambuco que não tinham asfalto para as rodovias, BRs e PEs, ele interligou todos, são mais de 20 municípios que ele fez as estradas. Hoje Pernambuco não tem mais um só município que não esteja com o asfalto para as rodovias federais e estaduais. A atração de empresas. Pernambuco não pode viver apenas com suas empresas, inclusive trouxe lá da sua região a Sadia, ele trouxe muitas empresas, ele conseguiu um sonho que ninguém nem acreditava mais, refinaria de petróleo em Pernambuco. Ainda no governo do presidente Lula fizeram a parceria, o governo do estado deu toda a assistência à infraestrutura e lá está a refinaria de petróleo. Trouxe muitas outras empresas como a Fiat. Qual o estado que não quer a Fiat? A Fiat agora no mês de setembro, outubro deste ano, já inaugura a grande fábrica do Nordeste brasileiro, lá em Pernambuco, em Goiânia. Mas uma das coisas muito importantes do governo de Eduardo Campos, Pacto pela Vida. Tinha hora que eu me sentia mal dizer que era pernambucano. No penúltimo índice de violência do Brasil, Pernambuco da maconha, Pernambuco da vergonha,
Pernambuco dos assaltos. Graças a Deus, Pernambuco hoje está numa posição boa. Eu quero aqui agradecer às polícias, Polícia Civil, a Polícia Penitenciária que cuida dos presidiários, a Polícia Militar que trabalha diuturnamente, mas para isso ele teve que aumentar, ele teve que dobrar o número de policiais no estado de Pernambuco, ele teve que mandar policiais copiar o que é bom, lá em Nova York. Por que é que o prefeito de Nova York há tanto tempo consegue driblar até os terroristas? Porque aprendeu. É a polícia de inteligência. Não é polícia para andar batendo, nem polícia para andar apanhando. Polícia é para ser respeitada, é para ser inteligente. E Eduardo Campos, no Pacto pela Vida, ele fez isso. Na saúde, primeira coisa que se faz quando está doente é correr para a capital. Pega o carro, a ambulância para a capital. Para ir para onde? Para o Getúlio Vargas. Para ir para o Hospital da Restauração. Velhos hospitais no centro da cidade, mesmo bons. Eu estive no Hospital da Restauração antes de ontem, visitando meu cunhado Zé Bombeiro, e eu vi que o hospital caindo os pedaços, é um hospital que tem quase 100 anos, mas é um dos melhores hospitais que atende no Brasil, em razão dos médicos, dos servidores, dos enfermeiros, com carinho pelas pessoas doentes. Eduardo construiu 4 grandes hospitais nas entradas de Recife. Quem vem doente do interior, primeiro tem que parar no Hospital de Vitória, no Hospital do Cabo, no Hospital de Goiânia, ou no Hospital de Abreu e Lima, entrando em Paulista e assim por diante. Mas construiu também as UPAs. Ai, se não fosse a UPA 2 de Petrolina, 300 e tantos mil habitantes, Juazeiro com quase 300 mil habitantes, a UPA, antes de você ir para o Hospital de Traumas, para o Hospital do IMIP, você vai na UPA, onde tem quase 500 servidores atendendo, e essas UPAs espalhou pelo estado inteiro. E eu pensei que não ia conseguir falar os 25 minutos, eu vou querer mais 25, presidente, porque o meu tempo está acabando. Na ação social, Mãe Coruja, Chapéu de Palha, tudo interligado com os programas do governo federal. Aí quando você chega na educação, eu falei aqui a semana passada, e Vossa Excelência é de São Paulo, Vossa Excelência nasceu lá em Minas Gerais, o nosso Casa Grande é do Espírito Santo, aqui o Paulo Feijó é do Rio de Janeiro. Eu quero juntar esses grandes estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Me desculpem, quem é lá do Sudeste, não chega essa região, ou não chegam esses estados, presta atenção, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, não chegam aos pés de Pernambuco no ensino de referência, no ensino integral, nas escolas de referência que colocam os meninos lá de manhã e saem no final da tarde. Lá eles tomam banho, lá eles se alimentam, lá ele recebe o laptop, lá ele recebe o carrinho e lá ele recebe o ensino durante o dia todo. Por que é que se faz em 7 anos tempo integral no estado pobre, lá do Nordeste, mais do que o Sudeste? É a inteligência. Se você for ver assim, escolas técnicas, Pernambuco tinha uma, agora tem 40 escolas técnicas, já tem quase 30 inauguradas, serão inauguradas as outras até o final deste ano. E agora, senhor presidente, eu não posso mais falar que meu tempo está acabando, eu gostaria de dizer que a aliança PSB com a rede da senadora Marina vai fazer com que essas ações de Pernambuco, elas possam chegar lá em Santa Catarina, possam chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, a gente possa chegar com essas ações no Brasil, até porque o Partido Socialista Brasileiro, ele é socialista, ele vai se juntar com o PSDB, ele vai se juntar com o PSD, vai se juntar com o PMDB, com o PT, para governar o país, não apenas um partido, o Partido dos Trabalhadores. Quem tem que ser sou eu, vocês nos apoiam, mas tem que ficar de lado. PSB, se Deus quiser. E eu falei aqui, 40 escolas técnicas até o número de Eduardo Campos. Eu quero concluir, senhor presidente,
agradecendo a Vossa Excelência mais esse minuto, dizendo que me sinto muito feliz em ser parlamentar. Obviamente, quando eu cheguei aqui, o Edinho ainda tinha os cabelinhos pretos, comecei em 82, cheguei aqui em 86 e parece que os pernambucanos ou não têm juízo ou têm muito juízo, porque mandar para cá o camarada esse tempo todo, acredito que ainda possa mandar mais uma vez, 2, 3, para eu continuar aqui fazendo o que o povo precisa, ser um deputado independente. A gente não pode estar aqui com o rabo preso a A ou a B ou a C, a gente tem que estar aqui a favor do povo, para trazer esse relatório. Infelizmente, eu não vou poder falar das diretrizes elaboradas pelo meu partido, Isalci, para o governo que eu acredito que a gente possa mudar. Vossa Excelência tem o seu candidato Aécio Neves, e eu chamo de Aécinho, que a gente jogava bola aqui, eu, ele, Lula, genuíno, um bocado de cabra aqui na época da Constituinte, um grande senador, foi um grande governador, mas eu espero que no segundo turno a gente possa se juntar a Aécio, apoiando Eduardo, se Deus quiser, para a gente continuar esse trabalho que foi feito em Pernambuco, no Brasil inteiro. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e vamos torcer para que a nossa presidente Dilma, nesses cortes que faz, ela possa olhar, como falei aqui no pequeno expediente, possa olhar para o parlamento brasileiro. É um desrespeito se cortar emendas de deputados, Edinho. Não é possível, a gente cria uma expectativa. Eu cheguei lá em Afogados da Engazeira, em Sertânia, olha, trouxe aqui R$1 milhão para você fazer isso, e agora eu vou dizer o quê? Só tem 300 mil? Não é possível. Grande abraço, fiquem todos com Deus, muito obrigado.